Bom, acho que é o 7 e 5. Você me ouve bem, né? Eu te escuto bem. Acho que podemos iniciar. Tá bom? Beleza. Legal, Fechou? então. Tá. Só dar uma aberturazinha aqui. Pessoal, boa noite. Todo mundo que tá chegando, todo mundo que já está. Espero que vocês se encontrem bem. Falando diretamente de São Paulo, eu trouxe nosso amigo Guilherme, já já ele vai se apresentar. Mais uma vez, sou o André Gustavo, atualmente eu sou especialista de novos negócios na minha profissão. Sou também embaixador do Instituto Consuelo, então aonde eu vou, estou levando o Instituto, estou levando a educação financeira junto comigo, que foi aí da onde eu comecei a ter novos horizontes, da onde eu comecei a sonhar. Então também sou fruto do Instituto Consuelo, um lugar onde carrego com muito coração, com muito carinho, e já deixo o abraço aqui do Gilvan Bueno para vocês, tá? Nossas considerações e carinho para todo mundo aí que já chegou e vai chegar. E agora eu quero deixar vocês aí com um especialista aí que vai trazer um pouco aí da carreira dele, um pouco aí da forma que ele enxerga o mercado. Por gentileza, Guilherme, pode ficar à vontade. Valeu, André. Brigadão. Boa noite a todos aí. Me apresentando, eu sou o Guilherme Campos, mas o pessoal me chama de G5, né? Eu tenho no mundo corporativo, eu sou conhecido como G5. Eu vou explicar um pouco dessa história, né? Eu entrei na Ford há 20 anos atrás e como estagiário, e outra pessoa com o mesmo nome, sobrenome, outro Guilherme Campos, entrou 2 meses antes de mim e trabalhamos em várias áreas diferentes, até que um dia os dois ficaram com a mesma gerência, no mesmo grau, no mesmo projeto, e a gente teve que marcar a reunião simplesmente para definir como a gente ia ser chamado. A gente não quis usar os nomes do meios, então eu acabei, nossos e-mails da Ford viraram nossos apelidos, né? Então era gcampus4 virou G4 e hoje é gcampus5@ford.com vira G5. Isso foi em 2014, já tem 12 anos aí que no mundo corporativo, na Ford, no Brasil, no mundo todo, eu sou conhecido como G5, G5, R5, em todos os idiomas aí. É assim que eu sou conhecido, então se ouvirem falar de G5, já sabe qual que é a história, né? Começando um pouco aqui, falando sobre mim, eu tenho 42 anos, sou executivo na Ford há 20 anos, trabalho há 20 anos na Ford, hoje tenho a função de executivo. E antes de entrar na Ford, eu formei em engenharia mecânica na Universidade Federal da Bahia. Sou casado com Silvana há 16 anos, tenho 3 filhos, apenas 2 estão conosco. O primeiro foi uma gestação de Roger, que não foi até o final, mas é nosso primeiro filho. Depois veio Marina e Eduardo. E quero falar um pouco hoje sobre como a minha história com a educação financeira começou e como isso daqui faz toda a diferença na vida de uma pessoa, né? Então, eu venho de uma família simples, onde o dinheiro sempre foi uma dificuldade, não era em abundância, né? O meu pai ele é um de 9, então meu pai tem 8 irmãos, meu pai é um de 7, minha mãe é um de 9, então os dois vieram de famílias gigantes, com muitos filhos, então você imagina como eram as dificuldades de famílias desse tamanho, né? Mas eles aprenderam a importância da educação e se esforçaram sempre para dar uma boa educação para mim e meus irmãos. Eu sou mais velho de 3. E a gente teve um dos grandes privilégios que foi sempre estudar em escola particular. Então, meus pais, apesar de toda a dificuldade, apesar de todos os rolos que deu para pagar a escola particular para a gente, isso valeu muito a pena porque nos deu uma formação básica de qualidade. A gente sabe que no Brasil, quando a gente compara a educação privada versus pública, não dá para comparar, né? Então, isso foi um grande privilégio. Mas o maior privilégio que eu tive foram pais que sempre toparam fazer coisas que eles nunca tinham feito, né? E essa parte da história eu vou contar agora e explicar um pouco disso, né? Como eu fui fazer engenharia mecânica na UFBA, eu sabia que o inglês era muito importante. Eu falava zero de inglês, não tinha inglês nenhum até a fase adulta. Então, quando eu entrei na faculdade, eu sabia que o inglês era importante. Peguei o curso de inglês mais barato que tinha, comecei a fazer também. E 2 anos depois no curso, eu cheguei para meus pais e falei que queria fazer intercâmbio nos Estados Unidos e consegui achar um programa de intercâmbio que eu conseguiria trabalhar e ganhar em dólar, então já ajudaria a pagar esse programa. E quando eu levei a proposta para meus pais, para minha surpresa, não surpresa conhecendo eles, mas fora do comum, eles aceitaram. Meu pai acabou parcelando lá em 25 cheques esse intercâmbio, que eu acabei depois pagando com os dólares que eu ganhei. E no dia 4 de dezembro de 2004, eu saí de Salvador, no meu primeiro voo internacional na vida, tirei o passaporte pela primeira vez na vida, e peguei um avião para os Estados Unidos sozinho nesse programa de intercâmbio, onde eu ia ficar lá por 3 meses, acabei ficando 8 meses, e o voo saía de Salvador, ia para Nova York, fazia 2 dias de integração lá, depois, e aí eu fui em grupo, aí chegou lá em Nova York, peguei um avião sozinho para Orlando, na Flórida,
onde eu acabei ficando 8 meses no final. E para minha foi um pouco de loucura na época, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada como é hoje. Eu peguei o primeiro, eu não tinha um hotel reservado ainda, então cheguei no aeroporto de Orlando, peguei o primeiro hotel mais perto do local que ia trabalhar no dia seguinte. E quando eu cheguei lá no hotel, para minha surpresa, o programa ele recomendava que a gente levasse pelo menos $500 no bolso para sobreviver até receber o primeiro salário. E aí, para minha surpresa, quando eu cheguei na recepção do hotel e perguntei quanto era a diária, era $100. Então, no primeiro dia, no segundo dia, já morreu mais de $100. Eu falei, esses $500 que eu trouxe não vai dar até eu receber meu primeiro salário. E aí, no dia seguinte, uma pessoa de Salvador chegou e dividiu a segunda diária comigo. Então, 150 que morreu em 2 dias, já tinha gastado alguma coisa em Nova York. E depois a gente mudou para um hotel mais barato, mas a moral da história é que os $500 desapareceram em apenas menos de uma semana, mais ou menos, né? E aí eu tinha algumas opções. Eu voltava para o Brasil, eu ia passar fome, ser preso e passar por um monte de dificuldade no país que não era o meu, ou ia ligar para meus pais e pedir mais dinheiro, e talvez a resposta seria: não tem, já gastamos tudo para você estar aí, então agora se vira. E eu tive que pedir dinheiro emprestado para essa pessoa que estava morando, dividindo um quarto de hotel comigo, uma pessoa que mal me conhecia, então me emprestou, mas com muita assim, preocupação, não sabia se eu ia pagar. E aí, o que mais transformou para mim nessa experiência super difícil foi que eu tomei uma decisão. Eu tentei, na verdade, lembrar onde eu gastei os $500, comecei a contabilizar no pedaço de papel, não consegui fechar a conta. E aí eu fiquei indignado de não conseguir saber exatamente onde eu gastei os $500. E aí eu tomei uma decisão para o resto da minha vida que nunca mais ia entrar ou sair um centavo de minha mão sem estar registrado. Nesse dia nasceu a minha planilha de controle financeiro, que eu tenho até hoje, já passaram de 20 anos, e eu controlo tudo nos centavos. Tudo que eu ganho, tudo que eu gasto. Já morei nos Estados Unidos, então tinha planilha em dólar, tinha planilha em real, e essa disciplina financeira me trouxe muitos resultados. E aí voltei para o Brasil, comecei a estagiar na Ford, e eu sempre comentava com os amigos que eu tinha uma planilha de controle financeiro muito boa, que me dava muita tranquilidade, eu sabia que estava tudo lá. E aí, um belo dia, lá para 2013, 2014, os amigos do trabalho falaram: pô, traz a sua planilha aí no nosso staff para a gente mostrar para a galera como funciona. E eu levei a planilha na maior inocência do mundo, comecei a explicar, maquiei os números, o pessoal não vê minha vida financeira ali, dei uma maquiada. E na planilha tinha um gráfico que mostrava que mais de 60% do que eu ganhava, eu guardava. Aí um colega olhou assim e falou: esse gráfico aí, você está dizendo que você guarda mais de 60%? Eu falei: eu guardo. Aí o pessoal começou a jogar tomate, ovo em mim, me esculhambar, falando que eu era mão de vaca, que eu era maluco, eu passava fome. Me esculhambaram, assim, eu fiquei com uma fama terrível no trabalho. E aí eu falei: não, eu não vou deixar essa fama, não. Eu vou voltar lá e explicar para esses caras por que é que eu junto tanto dinheiro, quando eu sou maluco, eu tenho um plano, existe algo por trás disso, eu vou ensinar essas pessoas por que é que eu junto tanto dinheiro. E aí nasceu essa apresentação e basicamente a gente começa a falar assim: todo mundo tem uma vida dos sonhos, quer se formar, quer ter um emprego, carro, casa, quer construir uma família, quer ter filhos, cachorro, periquito, papagaio, enfim, todo mundo quer ter essa construção ao longo da vida. E o que acontece ao longo da sua vida é que os seus custos com esse crescimento sempre crescem também. Depois que você deixa de ser estagiário e ser contratado, você tem um maior aumento percentual da sua vida. Eu ganhava R$ 300 como estagiário, fui contratado antes de me formar para ser analista, passei a ganhar R$ 2.000. Quantas vezes na sua carreira seu salário vai multiplicar por 5, 6 vezes? Nenhuma só, no máximo uma, e acabou, né? Então, no começo, você tem um crescimento muito rápido, mas ao longo da sua vida, a sua receita vai tender a estabilizar em algum patamar, seja ele muito alto ou não, a menos que você se torne o CEO ou esteja empreendendo constantemente, crescendo todo ano. Existe uma tendência de você não ter mais energia, não querer mais trabalhar, estar cansado, problema de saúde. Então, a sua receita tende a estabilizar em algum ponto. Enquanto que as suas despesas ao longo dessa vida toda, ela tende a crescer infinitamente. Se você não construir uma família bem estruturada, onde você educa seus filhos, é capaz de você passar a vida inteira ainda sustentando seus netos. Então, as suas despesas tendem a crescer a mais infinito, e se você não tomar cuidado, você pode chegar no final da sua vida, na hora de apenas colher os frutos de uma vida inteira de trabalho, e você está lá preocupado se você consegue pagar suas contas. E a verdade é que o INSS só vai te pagar R$ 8.000 se você contribuir o teto a vida inteira e se as regras até lá não mudarem e você simplesmente achar que vai ter esses 8.000 e nem esses 8.000 você vai ter, ou
vão mudar, vai ter tantas reformas que você só vai se aposentar com 90 anos e não mais com 65. Então, a conversa hoje é como você chegar no final de vida com a sua parte financeira resolvida e isso não ser um problema, né? E a gente cresceu ouvindo nossos pais que estudar é muito importante, vá para a escola, tire notas altas, procure um emprego seguro e seja feliz para sempre. Só que só esse conselho faz com que a gente queira trabalhar mais para ganhar mais e gastar mais. E isso vira um ciclo vicioso chamado corrida dos ratos, onde você cada vez mais aumenta seu padrão de vida, vai gastando e simplesmente é obrigado a trabalhar até o final da vida. Você vai sair do trabalho direto para o cemitério sem direito a descanso, porque você não pode se dar o luxo de ficar sem trabalhar, porque você depende daquele dinheiro. Isso chama-se corrida dos ratos. E a conversa hoje é como que a gente sai dessa corrida dos ratos, como que a gente não fica preso nisso e consegue ter uma liberdade financeira. E aí, o segredo para conseguir isso é muito simples, mas é trabalhoso, leva tempo, exige muita disciplina. Basicamente, você precisa construir patrimônio que gere renda passiva suficiente para suprir as suas despesas do padrão de vida que você realmente deseja ter. Então, o primeiro ponto a entender é a diferença entre ativos e passivos. Contabilmente falando, tudo que você consegue transformar em dinheiro é um ativo, só que tem um ativo que ele te gera renda e tem um ativo que te gera despesa. Então, o ativo que vai fazer com que você tenha independência financeira são os ativos que te geram renda. Se você tem um imóvel que você mora, você está pagando tudo ali e você só te gera despesa. E quanto mais caro for esse imóvel, maior vai ser as suas despesas. Maior vai ser a escola do bairro, mais caro é a padaria, tudo é mais caro ao redor de um imóvel mais caro. Do outro lado, se você tem o mesmo imóvel que está alugado para alguém e essa pessoa está te pagando aluguel todo mês, esse é um ativo que te gera receita e isso é o tipo de ativo que vai fazer você ter independência financeira. Então, ao longo da vida, você só precisa construir ativos, seja ele imóveis, seja carros que alugue para Uber, seja mercado financeiro, fundos imobiliários, ações, o que for que pague suas contas no futuro. E aí, existe outro ponto muito importante que é o conceito de riqueza. A gente está acostumado a achar que as pessoas ricas são aquelas que ostentam, andam de carrão, tem casona, viaja o mundo inteiro, o tempo inteiro. Mas a verdade é que muita gente que vive esse estilo de vida tá também preso na corrida dos ratos, né? Então, o conceito de riqueza novo que eu queria trazer aqui é quantos dias você consegue manter o seu padrão de vida, seja ele muito sofisticado, muito simples, sem precisar trabalhar. Vamos dizer que seu padrão custa R$ 1.000 por mês. Se você tem 100 mil na conta, você consegue viver 100 dias, R$ 1.000 por dia, tranquilamente, sem precisar trabalhar. E a pergunta é, como é que a gente transforma 100 dias em 1.000 dias e nunca mais você vai precisar trabalhar para pagar suas contas? Não quero dizer que vocês vão ter que parar de trabalhar. Trabalhar é bom, trabalhar é importante, mas você vai trabalhar se você quiser, ou no que você quiser, ou o quanto você quiser. E se quiser dormir também o dia inteiro, tudo bem, a vida é sua, se faz o que você quiser. Você comprou a liberdade de escolher o que fazer com o seu tempo, né? E aí, todos nós temos um modelo mental. A gente tem uma forma de enxergar o dinheiro, a gente tem uma forma de pensar sobre o dinheiro. E isso foi formado por tudo aquilo que a gente ouviu na infância, todos os exemplos que a gente viu na nossa família. Quem nunca ouviu aqui, menino, você pegou em dinheiro, você tem que lavar a mão, que dinheiro é sujo. E essas experiências vão formando o seu modelo mental. E por mais que você tenha dinheiro, se você tem um modelo mental de pessoas pobres, você nunca vai ser rico. A maior evidência disso é que as pessoas que ganham na Mega Sena, BBB, a maioria voltam a ser no mesmo padrão que estava e até pior, porque fazem um monte de dívida e depois, sabe, não conseguem gerir, acha que dinheiro é infinito, sai fazer um monte de besteira e voltam a ficar na mesma condição que eles tinham antes. Então, não é o dinheiro que vai fazer você ficar rico, é a sua mentalidade, a sua forma de pensar, e aí você vai saber fazer o bom uso do dinheiro, construir seu patrimônio e ter uma vida financeira tranquila e vai focar em outras coisas. Mas o dinheiro não é para ser, na sua fase de aposentadoria, descansar na vida, um problema. E, infelizmente, hoje é um problema. Eu pesquisei aqui, só 1% dos brasileiros têm independência financeira e 80% do brasileiro está endividado hoje. Então, esse papo aqui é uma oportunidade gigante para a gente, para um país que tem esse tipo de situação. E aí, como é que a gente muda o nosso modelo mental? Como é que a gente passa a pensar de uma forma diferente? Então, eu vou trazer algumas comparações aqui, que depois eu vou falar quais são os livros que eu estou usando para falar isso tudo aqui, entre as pessoas ricas, de mentalidade rica e de mentalidade pobre. Só um ponto muito importante. Tem nada errado ser pobre. Você está bem, você está feliz, você está ok, não tem nada, não tem problema nenhum.
também não tem nada errado ser rico, ter grana e fazer um monte de coisa legal. O Instituto Consuelo hoje certamente precisa de dinheiro para existir. Então, imagina você ter grana para bancar vários institutos desse, fazer vários projetos sociais, ajudar um monte de gente, ajudar a sua família, ajudar, sabe, construir coisas legais que você acredita. Então, o dinheiro é muito bom. O dinheiro não é bom nem é ruim. É a gente que escolhe como usar ele da maneira certa ou não. Então, primeiro, essa ideia de que achar que o dinheiro é ruim, a gente tem que acabar, né? Então, o primeiro ponto de comparação é que as pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam que na minha vida as coisas acontecem. Então, se você ficar esperando que alguém vai construir a sua vida por você, o governo, seus pais, a igreja, a sua escola, ninguém, a sua vida é sua, você tem que construir ela com seu esforço e acredite, todos nós temos o poder e totais condições e capacidade de construir a nossa vida. E as pessoas de mentalidade rica acreditam nisso, seguem isso e vivem isso no dia a dia. Outro ponto, as pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. E time que entra para não perder, perde. Então, assim, a grande evidência disso é que no Brasil ainda existe trilhões na poupança, que é um negócio, sabe, onde seu dinheiro está perdendo valor. Se tem dinheiro na poupança, pelo menos vai para o Tesouro Direto, sabe? Tem tanta alternativa hoje, o mercado financeiro é super acessível, bancos digitais que não cobram nada. Então, se pergunta o que é que eu faço para ganhar mais? O que é que eu preciso fazer para ter rendimentos maiores? E isso vai vir com conhecimento, mas entre no jogo do dinheiro para ganhar e não para não perder. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. As pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas. E quem gostaria vai passar a vida inteira não gostaria e nunca vai chegar lá. Então se comprometam. E aí, antes de eu casar com minha esposa, 4 meses antes, eu fiz uma planilha em Excel, onde tinha lá quanto a gente ia colocar de dinheiro por mês no nosso plano de independência financeira. Coloquei uma taxa de juros lá simplória, conservadora, né, de poupança, 0,5% ao mês, em 20 anos, e imprimi, e eu e ela assinamos, nos comprometendo a fazer aquele plano acontecer. Então, o comprometimento é fundamental e isso vai fazer você chegar lá. As pessoas ricas pensam grande, as pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. Todo mundo que mudou a história da humanidade não estava pensando em fazer um iPhone para conseguir pagar suas contas. O Steve Jobs, quando fez o iPhone, o iPod, todos os produtos da época revolucionaram o mundo, ele queria mudar a história da humanidade. O Henry Ford lá, a empresa que eu trabalho, ele não criou o carro para pagar as contas dele, ele queria mudar a mobilidade no mundo e criar um modelo industrial que o mundo inteiro estuda na faculdade até hoje. Então, pensar grande motiva, faz você querer fazer mais, te empolga, te entusiasma para acordar de manhã cedo todo dia e trabalhar, fazer o seu melhor, enquanto que coisas pequenas talvez não te motivem tanto e a chance de coisas grandes acontecerem é muito maior do que as coisas pequenas. Então, já que a gente não paga nada para sonhar, vamos pensar grande, vamos sonhar grande. 5. As pessoas ricas focalizam as oportunidades, as pessoas de mentalidade pobre focalizam os problemas. Todo mundo tem problema. Rico, pobre, preto, branco, brasileiro, estrangeiro, todo mundo tem problema. Escolha o tipo de problema que você quer ter. Você quer ter problema para crescer? Vai ter problema. Você quer ficar parado, estagnado, acomodado? Vai ter problema também. Então, já que todo mundo tem problema, vamos buscar problemas que sejam problemas bons, problemas que façam a gente crescer. E toda vez que a gente enfrenta um problema e supera ele, a gente cresce, a gente sai mais forte e a gente vai para o próximo. Quando a gente era criança e não sabia andar, andar era um problema. Hoje em dia, graças a Deus, a gente consegue caminhar e nem lembra da dificuldade que era andar. E assim é a vida, a gente vai crescendo, vai aprendendo, vai ficando maduro. Então, assim, vamos sempre focar qual é a oportunidade que eu tenho diante dessa situação de dificuldade. Quando eu superar ela, o que, é que eu vou aprender, qual é a bagagem que eu vou ter. E você fica mais forte, vai para o próximo e não para nunca. As pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos, bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre guardam o ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. Infelizmente, hoje, o Jornal Nacional, a mídia, a imprensa, só tem ibope com coisa negativa. E a gente fica vendo o tempo inteiro mensalão e escândalo político. E inconscientemente, isso está nos ensinando que só fica rico no Brasil quem faz coisa errada. E se você não ficar atento aos seus pensamentos, você vai chegar à conclusão de que só fica rico aqui fazendo coisa errada, você é uma pessoa honesta, não quer fazer nada errado, e você acaba não querendo ser rico, não querendo ter dinheiro para não se corromper. E isso aí faz com que você não cresça, né? A maior evidência é você ter uma pessoa no seu bairro que andava com um carro muito humilde, um Fusquinha, uma Brasília velha ali,
Da noite pro dia, o cara aparece com a BMW, com um carro de luxo. O que é que todo mundo fala? Pô, o cara venceu na vida? Não, as pessoas começam a julgar, achou que o cara fez coisa errada, sabe? Ninguém vai lá e pergunta pro cara o que é que ele fez para conseguir. Então, não caia nessa armadilha de achar que todo mundo que é rico, bem-sucedido, fez coisa errada. Isso não é verdade. O problema é que a mídia não mostra essas pessoas bem-sucedidas que fizeram tudo certo, pagam seus impostos, faz tudo direitinho, segue a lei. Isso não dá ibope. Então, a gente não pode cair nessa armadilha de achar que só fica rico quem fez coisa errada. As pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos, bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre buscam a companhia de indivíduos negativos e fracassados. E aqui o ponto muito importante, o meio que a gente vive, ele nos influencia. E a gente também influencia esse meio. Então, se você crescer num ambiente onde todo mundo fala que você nasceu pobre, vai morrer pobre, a melhor coisa que você faz é se isolar desse ambiente. E muitas vezes esse ambiente é a sua família, é a sua casa, sabe? É as suas origens. E graças a Deus, hoje em dia, tem muitas formas de você buscar outras companhias. Mesmo que você não frequente ambientes que tragam mentalidades diferentes para você, você tem livros hoje super acessíveis e muitas vezes de graça. Você tem podcast, você tem YouTube, você tem Spotify, você tem um monte de conteúdo de gente legal, honesta, bacana, de valores, que mostra o contrário. Hoje em dia, sempre que eu vou para o carro dirigindo, eu estou ouvindo algum podcast, eu tenho a sensação de que eu já conheço essa galera, estou próximo deles, o tempo inteiro eu estou vendo esses caras e eu começo a pensar e sabe, absorver a forma de pensar dessas pessoas, e isso faz com que suas decisões mudem e sua vida comece a mudar. Então, busque a companhia de gente que vai te agregar valor e fica longe do povo fracassado que fica só reclamando, achando que não vai dar em nada, porque você vai se contaminar com isso e isso não vai te levar para lugar nenhum. As pessoas ricas gostam de se promover, as pessoas de mentalidade pobre não apreciam vendas nem autopromoção. Todo mundo tem que vender o tempo inteiro, nem que seja um produto, serviço, ideias, sabe, princípios. Tenta convencer uma criança a fazer uma coisa que ela não quer fazer, não tem, sem vender para ela que aquilo que você está falando é bom. Então, assim, a gente cresce com a ideia de que vendas é sujo, é feio, é um subemprego. Puta ideia errada. Todo mundo vende, cara. A Ford só ganha dinheiro se ela vender carro. A Apple só ganha dinheiro se ela vender iPhone, iPod, iPad, o que for. O mundo gira através de vendas. E quem domina as vendas domina a receita. E quem tem receita, cara, acabou, fica rico. Então, assim, essa ideia de que vendas E eu cresci com essa ideia. Para eu quebrar essa ideia, eu tive que fazer um curso de vendas a primeira vez e eu vi que o vendedor é o cara que resolve o problema das pessoas. Você está com dor de cabeça, vai na farmácia, compra um remédio e a dor de cabeça vai embora. O cara da farmácia te vendeu o remédio, ele te ajudou a resolver um problema. Então, essa ideia de que vendas é algo que não é legal, é uma ideia extremamente ultrapassada e a gente tem que se livrar disso, aprender a vender o nosso produto. Vá numa entrevista de emprego e não venda lá suas habilidades, seus skills, sua história de vida e ver se você vai ser contratado, se vai ser selecionado. Não vai. A gente vende o tempo inteiro. Outro aqui, as pessoas ricas são maiores que seus problemas, as pessoas de mentalidade pobre são menores do que seus problemas. Depois de um certo tempo que você trabalha na sua autoconfiança, então, o que mais joga contra a gente é a gente mesmo. É a nossa mente. É o que ficou gravado lá atrás, são as nossas experiências, foi o que a gente ouviu na infância. Por isso que tem que tirar essas coisas ruins da cabeça, porque isso arrasta você pro resto da vida, né? Então, depois que você constrói muita autoconfiança, você começa a ter resultado, você faz a coisa dar certo, você começa a acreditar em você, e essa autoconfiança chega num ponto tão grande que você fala, meu, todo problema tem solução. Com tempo e dinheiro, você consegue resolver quase tudo. Mas essa autoconfiança só vai vir do resultado. Então, você precisa se tornar forte, você precisa acreditar em você, você precisa, sabe, se nutrir de ambiente, de pessoas que façam você acreditar em você. Porque se você acredita em você, pode surgir o problema que for, você não vai se abalar, você pode até não saber como resolver, mas você vai enfrentar e vai conseguir resolver. As pessoas ricas são excelentes recebedoras, as pessoas de mentalidade pobre são péssimas recebedoras. Imagina que chegou o seu aniversário, aquele brother, amigo seu, vai lá no shopping, comprar um presente para você, gastou o dinheiro dele suado que ele trabalha, chega no seu aniversário e te entrega o presente, e aí você fala o quê? Não precisava. Não precisava? Eu gastei meu tempo, meu dinheiro, fiquei quebrando a cabeça para você. Você fala que não precisava? Ano que vem você acha que eu vou comprar presente para você? Nem a pau. Então, quando alguém te der um presente, quando alguém te der um elogio, quando alguém te der uma coisa boa, agradeça. Reaja com alegria, sabe? A expectativa em quem está te dando um presente é que você fique feliz, que você, caramba, obrigado, abrace o cara, então faça a festa.
Não rejeite a prosperidade que a vida quer trazer para você, porque ela quer trazer o tempo inteiro. Mas quem rejeita, esquece, não vai voltar, não vai mais acontecer para você. Próximo, as pessoas ricas preferem ser remuneradas pelos seus resultados, as pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que gastam. Mesmo sendo CLT, você vai ter que empreender. Porque se você, a menos que você vire o CEO da empresa e tenha um salário absurdo, beleza. Mas assim, quando você vai no mercado financeiro e compra ação de uma empresa que pode virar pó, você está empreendendo, você está botando seu dinheiro em risco. Quando você põe um imóvel lá para alugar para alguém para receber a renda de aluguel, você está empreendendo no mercado imobiliário. Quando você compra lá um monte de carro, põe para os caras rodar Uber, você está empreendendo aí na mobilidade. Você está empreendendo, você está colocando seu dinheiro em risco. E é o resultado desse risco que você corre que vai construir o seu patrimônio, sua coluna de ativos, que vai fazer você um dia não precisar trabalhar. Então, prefira ser remunerado pelos seus resultados, porque as suas horas são limitadas e as suas 24 horas é igual a todo mundo, elas são limitadas. Você vai ter que construir essa coluna de ativos empreendendo, seja como empresa, seja como pessoa física, mas, inevitavelmente, para construir patrimônio, você está empreendendo e é isso que vai te trazer resultado. As pessoas ricas pensam, posso ter as duas coisas. As pessoas de mentalidade pobre pensam, posso ter uma coisa ou outra. Ou você é rico, ou você é feliz. Ou você é rico, ou você é uma pessoa honesta. Ou você é rico, ou você é espiritualizado. Essa é uma mentalidade excludente que faz você acreditar que você não pode ter os dois. Por que eu não posso ser rico, espiritualizado, feliz, saudável e ter a vida dos meus sonhos e dar tudo certo? Por que tem que ter essa exclusão? Então, toda vez que você se vê diante de uma situação que te coloca esse ambiente, essa coisa da exclusão, pergunte: o que é que eu faço para ter os dois? Eu quero os dois, eu não quero abrir mão de nada. O que é que eu preciso fazer? Se você não faz essa pergunta, você simplesmente, ou uma coisa ou outra, você vai escolher o que é mais conveniente e você não vai progredir. As pessoas ricas focalizam seu patrimônio líquido, enquanto as pessoas de mentalidade pobre focalizam seu rendimento mensal. Por que o patrimônio líquido? Porque é esse patrimônio que vai te gerar renda passiva e sem você. Você está dormindo lá, está pingando dinheiro em sua conta, não tem coisa mais legal você acordar de manhã, tá a notificação lá no seu celular dizendo o fundo imobiliário tal te pagou não sei quanto de dinheiro aqui, e você estava dormindo, você não fez nada, cara. É muito legal receber dinheiro sem você trabalhar. É legal também receber dinheiro trabalhando, mas aquele dinheiro que pinga lá sem você fazer nada, caraca, é muito bom. E à medida que isso vai crescendo, vai te dando bastante confiança e bastante motivação para você continuar construindo o seu patrimônio. Então, foca no patrimônio líquido, é ele que vai te dar a liberdade financeira. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro, as pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. E aqui eu volto na história da minha planilha lá atrás, que eu contei no começo, onde eu me vi numa situação extremamente difícil, porque eu não sabia, não tinha controle nenhum, não conseguia contabilizar meus $500, de onde é que eu gastei. E aí eu não acho que tem que ser nos centavos, como eu faço, até hoje eu uso Excel, eu estou buscando IASA aí para substituir meu Excel, mas não achei uma que resolva meu problema, mas você precisa saber quanto é que você ganha. Tem colegas que eu pergunto quanto é que é o salário líquido do sujeito que cai na conta no mês, a pessoa não sabe. Sabe o bruto, mas não sabe o líquido. E o bruto não serve para nada. Porque você paga imposto, você paga um monte de coisa e sabe o que você controla é o líquido. Então, foca no líquido. Então, você precisa saber quanto você ganha, você precisa saber quanto custa o seu padrão de vida e você precisa saber se você está conseguindo manter algum nível de reserva para você conseguir acumular e começar a investir. Então, isso é o básico. Infelizmente, a escola não ensina que você não pode gastar mais do que você ganha. A gente não tem educação financeira básica, graças a Deus está começando a mudar isso no Brasil, então daqui a 40 anos a galera que está nascendo agora vai ter oportunidades muito melhor, mas controlar o dinheiro é fundamental. Eu trabalho na Ford há 20 anos, eu não vejo sair um centavo, a Ford transaciona mais de 100 bilhões de dólares por ano, não entre e sai um centavo daquela empresa sem pelo menos 2, 3 pessoas aprovarem. Por que que com você, pessoa física, vai ser diferente? Por que que seu dinheiro vai ser descontrolado? Então, eu aprendi isso e tudo que eu aprendia na Ford, eu jogava na minha planilha. Macro, gráfico, tipo de controle, planejamento anual, tudo eu jogava na minha planilha. E hoje, graças a Deus, eu fico muito tranquilo porque eu sei que está tudo lá e dinheiro não deixou de ser uma preocupação porque ele tá tudo na minha planilha, eu tomo as decisões lá. E quando você toma decisões bem informadas, você consegue, ao longo da vida, ficar muito tranquilo e fazer escolhas. Se é importante para você, gaste. Agora, se é oba-oba, porque todo mundo está fazendo, porque todo mundo fala que tem que ter,
porque a Apple lançou um iPhone novo, você tem que comprar. Se não é um valor seu, não gaste. Eu tinha na Ford, na época, eu tinha um iPhone 3GS, galera. iPhone 3GS. Velhinho já tava zoado. A Apple já tinha lançado o 7, o 8, sei lá qual que era. E a galera ficava me zoando no escritório. Tipo, pô, meu, troca de celular, não sei o quê. Falou, pra quê? Última tecnologia, coisa da última geração, não é um valor meu. Para mim, o meu celular aqui entra na bolsa de valores e compra, faz operações para mim, manda a ordem lá, consigo entrar na minha conta bancária, fazer tudo, consigo mandar mensagem e ligar. Para que eu tenho que trocar celular? Na hora que ele morrer, eu troco. Agora, se tem algo que é importante para você, eu brinco com a galera aqui que é fanática de futebol. Se o jogo do Bahia, ser sócio lá do Bahia, é importante para você, te faz feliz, separe esse dinheiro e gaste. Não deixe também de gastar naquilo que é importante e que te faz feliz. Próximo, as pessoas ricas põem o seu dinheiro para trabalhar duro para elas, as pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. O dinheiro tem que ser uma ferramenta, tem que ser um soldado que vai ali trabalhar e te trazer essa liberdade financeira. Então, cada real que você guarda ali, ele começa, você está montando um exército que um dia vai pagar suas contas e vai deixar você muito tranquilo. Então, você tem que enxergar o dinheiro dessa forma e começar a construir esse patrimônio e fazer o dinheiro trabalhar para você e não você ficar escravo do dinheiro. As pessoas ricas agem apesar dos medos, as pessoas de mentalidade pobre se deixam paralisar pelo medo. Ter medo é humano, ter medo é normal, é um mecanismo de defesa que faz uma criança de 2 anos não atravessar a rua e ser atropelada, então ele é importante. Todos nós temos medo. Só que você pode se paralisar e deixar o medo, sabe, impedir que você faça coisas, ou você pode enfrentar, ir para cima, resolver, apesar do medo. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer um investimento, na época era o Banco Unibanco ainda, não era Itaú, era um fundo de investimento da Petrobras que tinha risco, até aquele momento nunca tinha investido nada que podia diminuir, cair, né, perder. E meu, para eu clicar naquele mouse, que sofrimento, que luta contra eu mesmo para conseguir clicar ali e submeter a operação lá e prosseguir. Depois que eu cliquei, tentei voltar, não dava mais, já foi. Mas eu vi que eu não morri, eu continuei vivo. No dia seguinte, o dinheiro subiu ou desceu, mas aí você começa a ver que você não morre, que não morde, sabe? Então, investir é algo que você tem que superar os medos e estudar o conhecimento que vai trazer você diminuir seus riscos. E por último, as pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo inteiro, as pessoas de mentalidade pobre acham que já sabe tudo. Quando eu comecei essa jornada, não existia criptomoeda, não existia fundo imobiliário no Brasil, nos Estados Unidos é um mercado super maduro, mas você tem que se aprimorar o tempo inteiro. Então, uma das coisas que eu fiz, apesar de ser engenheiro, eu fui fazer MBA em finanças, finanças corporativas, mercado financeiro. Eu lia tudo quanto era livro que falava de dinheiro. Recentemente eu fiz um curso sobre fundos imobiliários, porque no futuro eu quero que isso seja o que pague minhas contas. Eu preciso estudar agora criptomoeda. Então, assim, o negócio muda, você nunca sabe tudo e sempre as coisas estão evoluindo, você precisa acompanhar o que está acontecendo no mundo das finanças, no mundo do dinheiro. Então, você sempre tem que estudar, sempre tem que ler e sempre se rodear de pessoas que vão te ajudar a trazer conhecimento, né? Então, tudo que eu falei até aqui agora são basicamente o conteúdo de 2 livros, João Pai Rico, Pai Pobre, que fala da corrida dos ratos e fala como você entender a diferença de ativos e passivos e construir sua coluna de ativos para você ter renda passiva. E o segundo livro fala muito da mente, do modelo mental, é Os Segredos da Mente Milionária. E eu li esses 2 livros nessa sequência e eles me chacoalharam assim, da noite para o dia. Até esse momento eu não sabia que existia esse mundo de renda passiva, de viver de renda. E esses 2 livros foram que me trouxeram esse conhecimento, né? Hoje em dia a gente tem muitas outras fontes de conhecimento, então tem muitos influencers, muita gente falando de dinheiro, então sigam essas pessoas e estudem a história de vida dessas pessoas, sabe? Eu vejo aqui tem a Natália Rodrigues, que fala sobre finanças, a Natália Arcuri, que tem o maior canal de finanças, educação financeira do mundo, 8 milhões de seguidores. Cristina Junqueira hoje é uma mulher que é cofundadora do Nubank, o maior banco em quantidade de clientes do Brasil. A empresa hoje vale 62 bilhões de dólares, já fizeram IPO nos Estados Unidos. É uma empresa brasileira. A Cristina é fantástica. Joel J, que é um cara também aí maravilhoso, inspirando um monte de gente. Nosso amigo Gilvan Bueno, que muito parceiro aqui desse instituto, que tem uma história de vida maravilhosa também, que sempre me inspirou. Desde que eu vi a história do Gilvan a primeira vez, eu falei, cara, eu tenho que levar esse cara na Ford. Então, são pessoas assim que inspiram a gente a crescer, a acreditar que é possível mudar a nossa realidade. E o outro aqui é o Flávio Augusto, que andava de ônibus também no Rio de Janeiro, fundou a WhatsApp, a escola de inglês. Hoje o cara é multibilionário aí, fundou time de futebol nos Estados Unidos, vendeu,
puta empreendedor da educação. Então tem muita gente legal para a gente seguir, se inspirar e aprender com eles. E o legal é que hoje as pessoas ricas, milionárias, elas contam, elas falam o caminho das pedras, elas dizem como foi. Antigamente essa galera ficava escondida, você nem sabia que existia, não tinha nem acesso. Então hoje em dia é só você ir atrás, buscar essa galera, andar com eles, meio que seja virtualmente, e isso já vai te influenciar bastante. Eu também gravei um podcast com o João, com o Gilvan. Então, quem quiser entrar lá no YouTube, procura esse podcast. E eu já fiz essa apresentação também, está gravada. Então, quem quiser, quem perdeu hoje, quem quiser assistir também, existe uma versão dela no YouTube. E aí eu queria falar da parte mais importante. Por que é tão difícil a ciência financeira? Porque no começo você guarda R$ 100 e no mês seguinte, se você aplicou a 1%, vai cair R$ 1 na sua conta. Hoje, o professor de Pilates começou, graças à minha influência nesse mundo aí, caiu R$ 1 na conta dele hoje. R$ 1, gente, não motiva ninguém. Não dá para comprar mais nada. Nem uma bala a mais você consegue comprar com R$ 1. Mas depois você consegue chegar em R$ 1.000, já cai 10 na sua conta. Você chega em 10 mil, já cai 100 na sua conta. Você chega em 100 mil, já cai 1.000 na sua conta. Você fala, opa, agora está começando a ficar legal. Então, a curva dos juros compostos é uma curva exponencial, que à medida que ela vai passando o tempo, ela vai subindo, e tudo que você precisa fazer é conseguir chegar no cotovelo da curva, onde ela começa a acelerar, e aí, meu amigo, não tem mais como dar errado. Você já passou 10 anos, pelo menos, construindo hábitos, mudando sua mente, criando uma disciplina que vai virar somente uma questão de tempo para você conseguir chegar lá, porque você já passou da fase mais difícil. No começo, o retorno é baixo, você está cheio de crença ainda, você não sabe se funciona, mas ao longo do, se você consegue se manter fiel a um plano aí de 10 anos, com certeza depois disso é só uma questão de tempo. E aí, com certeza, vamos passar todos nós aí a viver de renda passiva. E se cair os 8 mil do INSS lá, maravilhoso também. Não vamos rejeitar, vamos ser bons recebedores e aceitar. Mas não vamos contar com ele, quem pode não estar lá para cuidar da gente. Então, era isso. Eu agradeço a atenção aí. E se tiverem perguntas aí da galera, eu estou disponível aqui para responder. Senhoras e senhores, Guilherme Campos. Querido G5. Agora a gente descobriu por que é G5, né? Agora descobriu por que é G5. Mas muito massa. Acho que uma das coisas que a galera mais tem mais dúvida ou não dúvida, eu diria que uma formação da mente de quem está começando agora é justamente entender, poxa, mas eu vou começar investindo R$ 50, eu vou começar investindo R$ 100, não é muito pouco? Às vezes o pessoal quer esperar começar a ganhar um valor de expressão para começar a investir. Mas como você trouxe, né? Acho que quando você começa a investir do pouco, aí você vai ganhando, só investindo também. Mas acho que a maior trava das pessoas hoje é isso. Vou começar a investir pouquinho? Ah, não, vou esperar ganhar meus 7, 8, 9 mil reais, que ainda é um valor considerável para começar a investir. Mas acho que a melhor oportunidade é investir agora, né? Cara, sim. E por quê? Porque você começa a construir o hábito. Você começa a construir, sabe, as rotinas, os rituais. E isso começa a fazer parte da sua personalidade, do seu dia a dia, começa a virar normal. E você começa a aprender. Você só vai estudar de investimento de verdade quando você meter seu dinheiro no fogo. Enquanto você está lá só na teoria, você agora põe lá R$ 1 seu no fogo lá para perder, porque possa cair. No dia seguinte você vai estudar. Ou então você vai tomar um tombo, você vai aprender, você vai errar, você vai, sabe, pô, fui muito ganancioso aqui nessa operação, a próxima vez eu vou ser mais conservador. Eu mesmo já tive momentos que eu aprendi uma época a investir em lançamento de coberto de opções. Cara, eu falei, pronto, eu achei a mina de ouro e fui para cima, tomei um pau, bufo. Aí você aprende, calma lá, também não é assim. Então, o quanto antes você começar, você vai errar, mas você vai aprender. E é bom errar com valores pequenos. Errar com valores muito grandes, com muita responsabilidade. Eu sei que a galera do Instituto é uma galera jovem ainda, talvez não tenha família alguns. É bom errar quando você não tem muita responsabilidade, dá tempo de recuperar e o impacto não é tão grande. Agora, à medida que o tempo passa, você começa a ter mais responsabilidade, os erros vão ter consequências maiores. Então, quanto mais cedo você começar, melhor. Eu conheço gente do meu ciclo que não juntava nada, ouviu essas conversas, começou a juntar da noite para o dia. O cara já tinha alguns milhares de reais do nada, porque simplesmente nunca tinha ouvido falar disso. Então, simplesmente ouvir falar disso e começar, comece do jeito que der, com R$ 1, com 10, com 20, com o que der. Porque isso você... E faça um plano de 20 anos. Faça um plano de 20 anos, dá. 20 anos dá. 20 anos é tempo suficiente para você conseguir, sabe, aumentar sua receita, investir na sua educação
e conseguir fazendo aportes cada vez maiores aí e ganhando essa motivação. Mas é melhor começar agora do que ficar esperando a hora perfeita, e essa hora perfeita talvez sempre surge problema, né? Então começa logo. Massa, massa. A hora é agora. Vamos lá. Tem uma galera que tá passando que eles passaram, por exemplo, tá caminho do trabalho para a faculdade. Aí teve tempo só de passar e deixar a pergunta e acabou não ficando aqui até o final. Mas tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Qual é o maior obstáculo prático para uma pessoa realmente mudar sua mentalidade financeira no dia a dia, além de apenas ler sobre o assunto? Então, qual seria o maior obstáculo prático ali para você mudar sua mentalidade? Cara, eu vou falar para vocês. Leitura. O que mudou a mentalidade foi a leitura. Foi o Segredos da Mente Milionária. Esse livro, no final de cada capítulo lá dos 17 arquivos de riqueza, ele tem exercícios. Eu fiz os exercícios. Eu montei um arquivo Word e eu comecei a botar as tarefas lá, o que eu queria fazer. Tem um capítulo lá que ele fala admirar as pessoas ricas bem-sucedidas. Ele fala, mande um e-mail, mande uma carta para uma pessoa bem-sucedida. Eu peguei e escrevi um e-mail para um diretor estrangeiro que eu tinha na Ford na época lá e mandei e-mail para o cara falando da minha admiração por ele. Ele fala, vá num restaurante caro e escolha a comida sem olhar o preço no cardápio. Eu fiz isso. Aí você vai no restaurante e vê que ninguém é extraterrestre. Todo mundo é ser humano normal, vai no banheiro todo dia, acorda e você começa a quebrar os mitos que você tem na sua cabeça. Então, a leitura e você colocar em prática imediatamente o que você leu é um ponto. O segundo ponto é se rodear de pessoas que pensam igual. Então, se tem mentoria, se tem clube de investimento, se tem... Eu tenho um grupo de WhatsApp de amigos que tem mais de 10 anos que a gente só fala de investimento. Na bolsa, subiu, desceu, vem a eleição, o que vai acontecer? Então, assim, se rodear de pessoas que vão te ensinar e criar esse ambiente onde você está imerso nisso o tempo inteiro. Porque a gente, ser humano, foca muito no negativo. A gente já nasce chorando e sai da barriga da mãe já reclamando, velho. Nossa natureza é de reclamar. Então a gente tem que brigar com a gente mesmo o tempo inteiro. Como é que a gente briga? A gente tem que se rodear de coisas que sejam do contrário. Gente positiva, com internet, só seguir gente que vai te agregar, ouvir, ler, frequentar locais. Nunca falar seus planos para pessoas que vão duvidar ou falar que você é maluco, que você está doido. Agora que o G5 falou que pode, agora você sai falando para todo mundo. Não queira converter o povo e não queira converter quem não quer ser convertido. Não quer ser convertido, tá feliz aí, tá bem. Toca seu barco aí, meu irmão. Não fique preocupado, não. Agora, se a pessoa está aberta e que quer crescer, chame ela para o seu lado, puxe para você. Mas eu diria que a leitura, para mim, foi um ponto-chave. E depois colocar essas coisas em prática, ter disciplina, fazer um plano, velho. Fazer um plano. Põe no Excel lá, velho. 20 anos, você juntando ali, ó. Quando eu botei a primeira vez na planilha, era R$ 500 por mês, velho. Não era, sabe? Era assim, era um negócio. Põe o que dá, velho. Põe o que você. Mas se compromete com aquilo ali. E esse valor, com o tempo, você recebe aumento de salário. Opa! Qual é a natureza das pessoas? Aumentou o salário, aumenta o custo. Por que você tem que aumentar seu custo? Não pode segurar um pouco? Não pode segurar mais 5 anos aí nesse mesmo padrão que você está, sabe? Cada um tem suas realidades, tem que tomar suas decisões, mas aumentou um pouquinho, sei lá, sobe um pouquinho. Se aumentou 100, sobe 20, seu padrão de vida, os 80, guarda. Então, é decisão o tempo inteiro. E o mais difícil, cara, sabe o que é? A pessoa acreditar que é possível. Esse é o mais difícil. Esse é o mais difícil porque tudo nos leva a acreditar que não dá, que é impossível. Então, você romper essa barreira mental e dizer que é possível é a maior dificuldade. O maior inimigo nosso está na nossa cabeça, está na nossa história, está nos nossos pensamentos. Então, essa é a minha resposta aí. É possível. Dá trabalho. Se alguém te falar que da noite pro dia, corra. Não é da noite pro dia. Da noite pro dia, até quem ganha na Mega Sena se ferra. Então, assim, leva tempo, mas pagando o preço, você vai conseguir. Massa, 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 massa. Tem mais uma aqui, essa é um pouco mais teórica. Essa está falando assim. Para quem está começando do zero, sem capital inicial significativo, qual seria o primeiro ativo concreto que você recomendaria para construir no contexto brasileiro? Cara, eu não sou um especialista em finanças. Eu tô no grupo, você tá no grupo lá, né, André, do Gilvan e a galera lá. Lá tem especialista pra caramba. Eu não tenho formação para dizer. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: invista naquilo que você tem algum conhecimento, você tem alguma familiaridade. Tem gente que cresceu em família que é comércio, é mercadinho, os caras, material de construção.
Tem gente que cresceu próximo de pessoas que é da fazenda, é agronegócio, tem gente que... mercado financeiro. Então, assim, busque aquilo onde você tem familiaridade, onde você tem algum conhecimento, ou busque empresas que você admira. Então, pô, eu quero ser sócio daquela empresa que eu admiro, eu consumo o produto dela, eu acredito na filosofia da empresa e comece, né? Hoje eu gosto muito dos fundos imobiliários porque ele é um mecanismo que todo mês pinga dinheiro na conta, é muito legal para você testar com esse mecanismo ao longo de todos os ciclos da economia. Então, Selic, eu já tive fundos imobiliários com Selic a 2%, e fundo agora com o Selic 14%, 15% que chegou. Então, você começa a ver como é que esses mecanismos funcionam ao longo do tempo, né? Então, esse professor meu aqui do Pilates, eu recomendei começar com fundos imobiliários, que é algo que eu estou muito próximo agora, então eu consigo falar com algum conhecimento, mas daqueles fundos que eu invisto, daquilo que eu conheço. Então, busque o que tem mais familiaridade para você. E se tiver que ser um CDI, tiver que ser, sabe, um tesouro direto, pré-fixado, a Selic quando está alta, você trava lá em 14%, 15% ao ano e segura o dinheiro lá por 20 anos e consegue ter esse retorno, é muito bom também. Eu diria assim, tesouro direto, para quem está na poupança, pula da poupança direto para o tesouro direto. E agora o governo lançou mais um agora, que você consegue investir com R$ 1 com a reserva de emergência. Então, assim, velho, a democratização do mercado financeiro, ela tá acontecendo. Não, nem sempre foi assim. A gente vivia um país que tinha inflação, que sua preocupação era no mercado. A minha infância era assim, tinha que ir no mercado e comprar tudo, estocar, porque no dia seguinte os preços já subiram. Então, graças a Deus, apesar de ter uma inflação que não é ideal, comparado com a Argentina, que é 200% ao ano, 5%, 10% no Brasil aí, a gente consegue ter planejamento de futuro. Então, vai naquilo que é mais familiar para você, mas não tem nada, tesouro direto. Depois, existem vários produtos aí nos bancos e vai aprendendo. O seu conhecimento vai fazer com que você invista em coisas mais sofisticadas ao longo do tempo. Eu cheguei a investir até em lançamento de opções, mas é estudo, é conhecimento, sabe? É começar do zero, é abrir a conta na corretora. Tem gente que o pavor é abrir a conta na corretora, que acha que vai roubar o dinheiro, que vai sumir, sabe? Gente, tem tanta corretora hoje em dia aí, gratuita, então começa, dá o primeiro passo e ao longo da jornada você vai ver que as coisas caminham, evoluem e vai dar certo, né? Bacana. Tem outra aqui, que eu acho que a pessoa não pegou do começo. E você contou um pouco dessa história lá nos Estados Unidos, né? Você passou o perrengue lá. Mas a pergunta tá falando assim: qual foi o gatilho ou momento específico que fez você perceber que estava na corrida dos ratos? O que mudou concretamente na sua vida financeira depois disso? Cara, quem me apresentou a Corrida dos Ratos foi o livro Pai Rico, Pai Pobre. E quem me apresentou o livro Pai Rico, Pai Pobre foi um professor universitário, o professor Herman Lepixo. Se estiver vendo em algum momento aí, professor, muito obrigado. No terceiro semestre de engenharia, primeiro dia de aula, ele escreveu no quadro assim o nome de 3 livros. Um dos livros era o livro Pai Rico, Pai Pobre. Eu, na época, faculdade, estágio, trabalho, nunca li esse livro. No dia que eu me formei, sempre alguém comentava desse livro, falando: no dia que eu me formar, eu vou ler, quando eu tiver tempo, no dia que eu me formar, eu vou ler. Foi a primeira vez que eu li o livro, sem brincadeira. Eu comecei a ler o livro no sábado de manhã. Domingo de noite já tinha lido o livro inteiro. Naquela época que eu não tinha filho, também não tinha smartphone, eu fiquei grudado no livro praticamente 2 dias seguidos. E aí eu falei: existe esse negócio de viver de renda? E nunca ninguém tinha me falado disso. Nunca. Então o gatilho foi: se é possível, agora eu vou atrás desse negócio. Isso foi domingo de noite. Segunda-feira cheguei no trabalho e eu sempre tive esse negócio de compartilhar as coisas com a pena com os amigos mais próximos que eu sei que vão curtir, né? Eu cheguei no trabalho, eu comentei com a minha amiga Andréa Neves: Andréa, li um livro aqui fantástico, tal, empolgadaço. Ela falou: você tem que ler esse outro aqui, Segredos da Mente Milionária. Comprei, pau, li. Aí peguei o livro Segredos da Mente Milionária. No final do livro ele fala: leia esse livro uma vez por ano, uma vez por mês, durante um ano. Eu li o livro 12 vezes, um mês atrás do outro, inteiro. De novo, aquela época eu tinha tempo, sabe? Hoje em dia, com filho, com família, com trabalho, com rede social, mudou um pouco, mas eu levei super a sério. Então, para mim, o gatilho foi saber que existia uma possibilidade que na minha cabeça não existia, não sabia disso. Eu tava mentalmente projetado para crescer minha renda, crescer meus custos e trabalhar até morrer. Você nunca pensar. A gente, quando tem 20 anos, não pensa que quando tiver com 60, com 70, você não vai querer mais trabalhar. Você vai estar cansado. Você vai ter mais energia. Talvez você não tenha mais saúde. E se você depender só do INSS, que vai te pagar 8 mil, muitos de vocês em breve vão ganhar isso já no começo da vida, ou no meio da vida.
Aí você vai voltar no final da vida para ganhar o que você ganhava no começo, não funciona. Só que se você não começar a pensar nisso agora e usar o recurso mais importante nesse processo todo, que é o seu tempo, para os juros compostos fazer a mágica ao longo de 15, 20 anos, você perdeu uma oportunidade que é o tempo. Eu te falo, você pode ter a renda que for hoje, começa com R$ 1 por mês, 2, 10, do que der, começa, cara. E começa a criar o hábito, e começa a estudar, e começa a aprender. E você vai ver que ao longo de 15, 20 anos é totalmente possível. Pode ser mais rápido se você acelerar seu crescimento. Pode ser mais lento também, mas o importante é você se manter fiel a isso. E no final, gente, fica parecendo assim, independência financeira é luxo, é coisa de gente rica. Cara, desculpa, isso é básico. É você ter uma aposentadoria digna, é você ter uma vida bacana na sua velhice que você trabalhou a vida inteira. Só que se você não fizer isso e esperar só o que o governo entrega hoje aí, que é um plano, você vai passar perrengue. Não espere chegar nos 60 anos para descobrir que você vai passar perrengue. Resolve agora. Faz alguns sacrifícios agora. E você vai ter uma aposentadoria muito tranquila, uma vida muito mais, sabe, em paz, colhendo os frutos de uma vida inteira de trabalho. Não espera. Quem é jovem, quem tem menos de 30 anos, eu falo, se eu encontrar na rua daqui a 15 anos, e você não tiver com a vida, sabe, resolvida, organizada, eu falo, gente, o que você fez 15 anos? Em 15 anos você consegue fazer muita coisa. Não brinca. O tempo é o seu maior ativo, é o tempo. Use ele com sabedoria. Legal, massa. Bruna, bem-vinda. Vi que a Bruna acabou de entrar aí na live. A gente trabalhou junto na Genial Investimentos. Então, bem-vinda e boa noite. E para fechar aqui, professor Guilherme. Professor, ótimo. Atenção, professor, poxa. Ó, vamos lá. Uma Tá pergunta bom, tá aqui. valendo. Como você lidou, seria a maneira correta de falar, com a desmotivação nos primeiros anos de investimento, quando o resultado dos juros compostos ainda são poucos visíveis? No comecinho ali, como é que você lidou com isso? Cara, eu nunca olhei para o começo. A gente tem uma mentalidade muito imediatista, sabe? De olhar o resultado no curto prazo. Eu fiz uma planilha de 20 anos. Quando eu comecei, eu não estava olhando para o primeiro, eu estava olhando para o 20º ano da planilha. E eu fiz um acompanhamento mensal, onde ia colocando lá e eu ia vendo o meu gráfico lá subindo ao longo do tempo. Então, desde que você esteja fiel ao seu plano, isso tem que te motivar. Não é R$ 1 que caiu, é R$ 2. O plano era cair R$ 1 por mês, cai R$ 1. Ótimo, seu plano está funcionando. O plano era cair 10, que é o 10, ótimo, o plano está funcionando. Agora, se não caiu 10, caiu 5, por quê? Por que você tem que corrigir para voltar para o seu plano? Então, o que motiva é ver seu plano progredindo, é ver seu plano, sabe, funcionando ali na vida prática. E você, em vez de olhar para o ano atual, o começo, você olhar para o final. Você tem que se enxergar que você está caminhando nessa curva aí dos juros compostos e vai chegar lá. Você tem que acreditar que você vai chegar lá. E o seu evolução mês a mês é a maior comprovação disso. Então, assim, eu nunca olhei o resultado imediato, porque quem quer resultado imediato, quer milagre, joga na Mega Sena aí, se tiver sorte, parabéns. Mas vai estudar análise combinatória. Eu estudei análise combinatória no 2º grau e eu vi que a chance de eu ganhar esse negócio era quase zero, era remota, tipo, velho, um milagre. É quase um milagre você ganhar na Mega Sena. Então, por que eu vou colocar energia num negócio que tem chance baixíssima quanto eu posso gastar essa energia em algo que é só uma questão de tempo e eu vou conseguir? Depende muito mais do meu esforço, eu controlo muito mais. Então, eu nunca olhei. Aí, algumas coisas que eu fiz, para a galera saber, tá? Eu sempre visualizei a vida que eu queria ter. Então, parte desse plano é você falar quanto vai custar o meu padrão de vida daqui a 20 anos, 30 anos, sei lá qual for a sua janela de horizonte aí. E aí você vai ter que tomar decisões nesse momento agora. Você vai ter que tomar decisão agora qual vai ser seu padrão de vida lá na frente, porque você precisa fazer a seguinte conta. Vai custar, sei lá, vai custar R$ 10.000 por mês. Vou ter filho, pagar a escola, sei lá, talvez hoje esse valor depende do lugar que você mora. Quem mora em lugares como São Paulo é mais caro, talvez seja 20, 30, sei lá. Enfim, 20 mil por mês. Aí você vai ter que corrigir para a inflação. Uma inflação de 5 a 10% ao ano aí. Aí você corrige a inflação e depois faz a conta e traz para frente. Quanto eu vou ter que juntar por mês, rendendo entre 0,5% e 1% aí, é isso que você vai conseguir no mercado financeiro aí, sem correr muito risco. Se você correr mais risco, você tiver mais conhecimento, mais inteligência financeira, você consegue até... Eu cheguei a ganhar 4% em um mês fazendo operação de lançamento de opções.
Mas aí você corre mais risco, de vez em quando de escola, aí você não ganha nada. Então, assim, na média, você consegue ganhar mais do que 1% com conhecimento, aprendendo a investir, aumentando o seu conhecimento no mercado financeiro, ou investir em outros negócios que vai te dar retornos muito maiores que no mercado financeiro, com seus riscos e com preço associado a isso, né? Então, você precisa tomar decisões agora da vida que você quer ter. Você quer ter mansão, carrão e rodar o mundo inteiro o tempo inteiro? Bote 100 mil, 150 mil aí, vai ser seu padrão de vida mensal. Agora, se você não tem essas ambições todas, você sabe para você uma vida, sabe, de 10, 15, 20 mil ali, tá bom? Tudo bem. Não caia na onda da galera que tem que andar de Ferrari, tem que andar de BMW. Isso é besteira, gente. Sabe? Tem gente que não se importa em andar num carro simples que te leve do ponto A ao ponto B, te dá segurança, sabe? Tipo, o que é importante para você. É isso que você tem que saber. O que é importante para você? Custei isso, veja quanto é que você tem que custar. Ah, mas 10 anos não resolve. Bota 15, bota 20, bota 30. Gente, começa. E no meio do caminho, você vai ver que as coisas melhoram. Eu consegui, sabe, andar muito mais rápido no meu plano, porque não deixei meu custo subir. Eu vi a galera comprando casa, se endividando, fazendo um monte de loucura. Eu falei, não, meu padrão de vida tá ok onde tá aqui. Quando eu cresci a receita, eu aumentava meus aportes. Crescia a receita, eu aumentava meus aportes, sabe? Recebia bônus, recebia o quê? Investimento, investimento, investimento. Mas eu não deixei de viver. Eu não deixei de fazer as coisas que eram importantes para mim de verdade. De vez em quando viajar com minha esposa, fazia minhas atividades físicas, meus esportes que eu gosto, sabe? E gastava o dinheiro que eu tinha que gastar com isso. Mas eu tinha uma vida simples que agradava para mim. Então, às vezes, a gente se perde querendo já, aos 20 e pouco anos, querendo ter a vida de gente que ostenta aos 50, 60, e às vezes esse de 50, 60 nem tem essa vida mesmo. Tá todo ferrado financeiramente, mas fica lá postando. Então, não caia na besteira de achar que o que posta nas redes sociais é a vida real. Poucas pessoas postam no dia ruim, muitas pessoas postam o fracasso e a gente fica achando que todo mundo é feliz menos a gente. Cai fora disso, sabe? Redes sociais usa para seguir a galera que vai te ensinar, te orientar, trazer conhecimento, trazer a mentalidade dele para você, copia isso, mas não queira fazer milagre. A natureza, uma gestação continua durando 40 semanas. Por mais que tenha tecnologia e IA, nada vai fazer um bebê nascer saudável mais rápido do que 40 semanas. As árvores continuam crescendo na mesma velocidade. Então tem coisa, gente, que não tem milagre. Ficar rico também não tem milagre. Então você vai se matar de trabalhar e comprometer sua saúde, correr riscos maiores aí, isso é mais rápido. Mas o mais rápido vai ser, sei lá, em vez de 15 vai ser 10, vai ser 5, não sei, mas correndo muito, bastante riscos aí, e aí o risco cada um corre aquilo que tem apetite, se sente à vontade, ou sua sede, a sua fome é muito maior, tudo bem. Mas é isso aí. Bacana, bacana. E pegando um gancho aqui, se me permite, Sim. pegando um gancho aqui no que o professor está falando. Cara, trabalha. Se você vai precisar trabalhar do começo até o final da vida. Então trabalha com inteligência. Foca naquilo que você entende aqui. O professor deu várias dicas aqui do que a gente pode fazer para seguir ali um caminho legal e chegar aos nossos 60, 70 anos aí no caminho bacana. E Ô, agora André, para encerrar aqui a live, pode falar. deixa eu só fazer mais um comentário. Mas, Existe muita hype hoje, muita coisa assim de você tem que empreender, você tem que ser empresário, CLT é visto de uma forma negativa, como uma pessoa fracassada. Cara, isso é besteira. Isso é besteira. Eu tenho 20 anos de CLT, velho. E todo o meu dinheiro que eu investi, eu ganhei na CLT, cara. Não é como que você ganha dinheiro, não é quanto você ganha, é o que você faz com ele, é a sua cabeça, é a sua mentalidade, é a sua disciplina, sabe? De você acreditar e fazer aquilo acontecer. Então, seja CLT, seja empresário, seja CNPJ, seja o que for, meu irmão. Vai para cima e para de ficar acreditando nessas besteiras, essa galera negativa aí que não vai dar certo. Vai dar certo, vai fazer acontecer, vai dar bom. Anda com a galera que vai te influenciar positivamente e fica longe dos fracassados que nunca conseguiram nada. Porque, infelizmente, a maioria que gosta de ver notícia ruim no Jornal Nacional, olha o resultado, a maioria tem endividada. A maioria, 80% do Brasil tem endividado. Então, seguir a maioria vai te colocar nos 80% endividado. Se você quer realmente uma vida diferente e andar com os 1% que tem dependência financeira no Brasil, você não vai poder fazer o que a maioria faz. Você vai ter que ser o doido, ser o chato, ser o maluco, ser o esquisito. Tô cansado de ser o esquisito, ser o diferente. Tudo bem. Melhor ser esquisito rico do que o que todo mundo gosta, mas que não tem uma vida legal, entendeu? Então, é, tanto CLT como empreendedorismo, tá tudo certo. O importante é você ter um plano de longo prazo e executar esse plano e acreditar que ele vai conseguir, você vai conseguir.
Massa demais. E agora, como de costume, já partindo aqui para o nosso encerramento, a gente começou ali, era 7h05, agora já é 8h05, então foi um papo muito legal, você trouxe conteúdos preciosos para a gente, foi muito bom mesmo. E agora eu gostaria que você falasse quem é você, o que você faz, o que você está fazendo aqui e seu último conselho, até para quem está chegando agora se situar na live. Eu sou o Guilherme Campos, com o apelido de G5, né? Eu falei um pouco da minha história da Ford, porque G5 é meu e-mail da Ford é gcampos5@ford.com. Esse apelido surgiu desse e-mail e de a coincidência de ter outra pessoa com o mesmo nome e sobrenome que o meu na mesma área. Tenho 42 anos, sou de Salvador, na Bahia. Sou formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal da UFBA. Trabalho na Ford há 20 anos. Entrei na Ford como estagiário. Estou lá até hoje, sou executivo na Ford, mas não sou executivo C-Level, eu sou executivo Entry-Level, né, que é o primeiro grau de executivos da empresa. Então, para também não ficar essa ideia de que só o CEO fica rico. Não, gente, sabe, qualquer um fica rico, desde que consiga pagar o preço por isso. E o conselho final que eu deixaria, sou casado há 16 anos com minha esposa Silvana, tenho 3 filhos, Roger, Marina e Eduardo. E o conselho final que eu deixaria é: acredite em vocês e brigue com tudo que fale para você que você não pode. Não aceite, mesmo que isso tenha vindo do seu pai, da sua mãe, da sua família, dos seus vizinhos, dos seus professores. Delete isso da sua cabeça e encha a sua cabeça e o seu subconsciente da ideia de que você pode, de que é possível, e pague o preço. Trabalhe duro. O Joel fala, trabalho devolve. Devolve, cara. Trabalha duro, foca, sabe? Foca no seu. Não se distrai com gente falando besteira. Não se distrai com notícia negativa. Não se distrai com a guerra do Trump, que você não pode fazer nada, cara. Mesmo que você pegue um míssil e vai lá brigar, você não pode fazer nada. Você não controla. Foca no que você controla. A Cristina fala muito isso, a Cristina Juqueira. Foca no seu. Foca na sua vida. Foca no seu plano e vai dar certo. Massa. Sensacional, gente. Então vamos lá, partindo aqui para o final, tá? Muito obrigado pela presença de todos. Saia da Corrida dos Ratos com o Guilherme Campos. Muito obrigado, Guilherme, pela sua generosidade, pela sua disponibilidade de tempo também, para trazer aí seu aprendizado, todo o conteúdo aí que você conseguiu aí juntar nessa sua trilha aí de trabalho. Uma coisa legal também é que a vida é muito mais sobre o que a gente compartilha do que sobre o que a gente junta. Então, uma vez quando a gente compartilha conhecimento, isso é uma das maiores riquezas que eu carrego comigo. Então, muito obrigado, Guilherme. Parabéns mesmo por tudo que você compartilhou aqui, pela sua trajetória. E continue trabalhando, vamos continuar construindo. Valeu, galera. Tamo junto. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente.